E aí galera, beleza? Aqui é o canal Dica Direta, eu me chamo Eduardo Caputo. Hoje venho trazer para vocês aqui um Undervolt na placa AMD RX 5700 XT. Estamos em 2025, uma placa um pouco mais antiga, né? Mas que tem me impressionado bastante. É uma placa que quando chegou aqui estava com uma temperatura bem alta, né? Por ser uma placa, né? O pessoal diz muito assim, né? Que a AMD, as placas da AMD costumam ter uma temperatura um pouquinho alta. Eu tive várias placas também da Nvidia, nas quais eu também tive problema com temperatura. Eu acho que não é só a AMD nesse caso, né? Por exemplo, a minha GTX 1660 Super, ela também tinha uma temperatura assim altinha, né? E eu fiz um undervolt nela, né? Overclock, aquela coisa toda, melhorei muito a temperatura dela. Então hoje eu vou fazer para vocês um vídeo agora explicando as configurações que eu fiz, tá? No meu Adrenaline, tá? Aqui no Adrenaline. Eu vou ver aqui para vocês onde está aqui o Adrenaline, tá? O Adrenaline, o meu aqui, ele não está na última versão não, tá? Ele está na versão 24, né? Como vocês podem ver aí na tela, ele está aqui na 24.7.1, que foi uma versão muito top que eu achei aqui do Adrenaline. Uma versão que eu gostei demais mesmo, tá? Foi uma versão que eu fiquei assim, poxa, impressionado. Então nós vamos mexer nessa versão aqui do Adrenaline, mas para isso eu vou pedir para vocês antes, né, que deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhem esse vídeo para as pessoas que ainda não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, tá? E se quiser ajudar um pouco mais o nosso canal aí, é só apontar a sua câmera para do seu smartphone aí para o QR Code que está aí na sua tela no canto superior esquerdo. Tá legal? Aí você ajuda o canal a crescer. O canal tá aí engateando, né? E a gente quer melhorar aqui para poder trazer para vocês mais conteúdos. Sei que esse conteúdo que hoje eu estou trazendo para vocês já tiveram outros canais que fizeram anteriormente, mas é sempre bom, né, trazer. Por exemplo, nós mudamos, né? Hoje nós estamos em 2025, né? Então outros canais que fizeram vídeos fizeram de outros anos, até talvez tenham feito em 2024 também, mas é sempre bom todo ano a gente fazer fazer novamente, né, um conteúdo relacionado a isso, porque às vezes você quer comprar a placa, mas aí você escuta, né, as pessoas dizem, as placas da AMD esquentam muito, isso e aquilo. Então isso acontece também na 5700 XT, mas é uma placa que eu indico sim para 2025. Lembrando que o que eu vou fazer aqui, vocês vão, né, ver tudo aqui que eu vou fazendo, mas não quero dizer com isso que é para você fazer, faz isso, não. Cada um faz o que bem entende. Se você não entende do assunto, peça para que algum profissional faça, né, para que você não cause nenhum problema na sua placa. Eu fiz por experiência, eu trabalho com informática, trabalho com computadores, né, montagem, reparos, tal, tudo eu faço aqui. Então eu tenho experiência, então eu fiz, tá? Também assisti alguns vídeos, mas eu procurei a minha configuração e é o que eu aconselho a vocês também, que não façam diretamente, por exemplo, a minha configuração, porque possa ser que a sua placa não venha como a minha, tá? E quando vocês baixarem o software da AMD, o que vai acontecer? Ele pode vir com
com uma configuração diferente, com um drive diferente, mais atualizado. Você vai abrir aqui o Google, né? E é muito simples de vocês encontrarem aqui, ó. Você vai escrever aqui AMD, né? Sabe que é AMD drivers, né? Conta aqui drives para RX 5700 XT. Pronto, aí é só clicar aqui e aqui já vai aparecer logo no primeiro, né? Para vocês talvez apareça já também, como apareceu aqui para mim no primeiro, né? Então, vamos lá. Então eu vou abrir aqui para vocês. Aí veio para cá, tá vendo? Tá aqui. Eu uso o Windows 11. Se vocês usam o Windows 10, é só clicar no Windows 10, Windows 7 e tal. Mas eu uso o Windows 11, então eu vou clicar aqui no Windows 11. Vocês estão vendo aqui que a versão que está mostrando para mim aqui é 24.10.1. Não é ainda a versão mais atual aqui. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão descer aqui, ó. Perdão, não é isso não. O que acontece? Tem aqui, ó, downloads e suportes. Vocês podem procurar aqui ou vir aqui, ó, produtos, placas de vídeo, Radeon, né? Ou Radeon RX. Vai mostrar aqui e tal, várias coisas e tal, especificações das placas. Mas o que interessa para vocês? Vocês querem downloads. Downloads de quê? Dos drivers. Então você vai ver aqui drivers. Baixar drivers para o Windows 11. Se você tiver o Windows 11, não. Você desce um pouquinho da página. Gente, lembrando que vocês podem baixar direto, tá? Como eu falei aqui, vocês podem baixar aquela versão e instalar aquela versão lá, sem problemas algum, tá? Aqui, ó. Você vem aqui o Windows 11, tá aqui. Se você usa o Windows 11, pode baixar essa versão aqui, não tem problema. Você vai fazer o download, instalar e vai aparecer a nova versão. Vocês atualizam para a nova versão, não tem problema. Mas se vocês quiserem fazer direto para sua placa, o que vocês fazem? Vocês descem aqui nessa página, tá? Eu vou até deixar esse link na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, vou copiar aqui, salvar aqui no meu bloco de notas. Tem tanta coisa aqui. Pronto, salvei aqui no bloco de notas, vou deixar ele aqui embaixo. Então vocês vêm aqui nessa página, eu vou deixar esse link aí, e aqui você escolhe aqui, ó, gráficos, né? Radeon, né? RX. E aqui é a RX, no caso 5700, é essa aqui, série 5000, e ela vai estar aqui, ó, 5700 XT. Pronto. Aí o que vocês fazem? Bota enviar. Aí já vai aparecer aqui os sistemas operacionais novamente, né? Aparece aqui os sistemas operacionais. Aí você clica, o meu, por exemplo, como eu falei, é o Windows 11. E aqui já vai aparecer a nova versão, tá? Aí vocês instalem. Aqui está em recomendado, escrito aqui, ó, recomendado, é o segundo da lista. Recomendado está aqui, ó, 24.12.1. É mais rápido, né? Você já baixa já a versão atualizada, clica para fazer o download, coisa mais simples do mundo. Eu já tenho aqui, tá? Eu não preciso baixar porque eu já tenho, mas de qualquer forma eu vou baixar no meu vídeo. E aí vocês sabem o procedimento, como é que é, tá? Tá aqui. Vocês vêm aqui, né, onde baixou, tal, dá 2 cliques e faz a instalação. Que negócio, next, próximo, tá. Depois de instalado, vocês abrem o software, está aqui. Depois de instalado, vocês abrem o software. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, né, tudo direitinho, mas está aí. Vocês abrem o software, ele vai abrir nessa página aqui. Como vocês podem ver, como eu expliquei, eu não estou usando a versão mais atual.
Estou usando a 24.7.1, bem atrás dessa daqui, né? Já tem a ponto 9, já tem a ponto 10, mas a atual é essa daqui, mas eu não vou atualizar, porque não importa isso agora aqui no momento. O MSI Afterburner também está aberto aqui, eu vou abrir ele aqui, perdão, eu vou pegar ele aqui, que ele já está aberto aqui. Então ele está aqui, certo? Deixa eu conferir se está aí aparecendo para vocês, está. Ele está aqui. A placa, ela vem assim, tá? A configuração dela é essa aqui. Deixa eu colocar no MS aqui no aqui. Ela vem assim, tá? Ela vem assim. 2090. A minha veio 2090. Eu já vi placas da 5700 XT que vem 2009, tá? Aqui no Core Clock, que seria a frequência, tá? E aqui é a frequência da memória, tá? MHz tá 1750. Aqui ela tá toda original, 1195. Eu vou mostrar isso para vocês também aqui no Adrenaline, tá? Eu vou mostrar aqui no Adrenaline para vocês. Ó, eu vou mostrar aqui no Adrenaline para vocês. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, vem em desempenho, tá? Ajustando. E olha aqui. Eu já coloquei aqui personalizado, tá? Olha aqui, a velocidade do clock 1742, que é no caso 1750, né? Então ela está toda no original dela, não tem nenhuma modificação. Eu vou abrir esses aqui, vou apertar aqui, ó, ajuste. Aí eu vou apertar aqui, controle avançado, tá? Aí vocês vão ver aqui, nessa parte aqui, olha aqui, ó, tá vendo? 12.090, 1195. Aqui também, né? Vocês não mexem mais nada, só mexem. Depois eu vou mostrar vocês o que vocês vão mexer. Olha aqui, ó, 1750, exatamente como está aqui, né? No software da MSI. Por que que tá igual? Por que que tem que ser igual? Para que um não entre em conflito com o outro, tá? As curvas de fan, tá? As curvas de fan da ventoinha eu já coloquei como eu uso, tá? Eu já coloquei como eu uso, mas se eu colocar aqui o padrão, olha só, é toda cheia de curva aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês como configurar também a curva das fãs, tá? Eu vou mostrar isso para vocês também. E é do mesmo jeito que está aqui no AMD. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem essas curvas aí da fã. Eu vou ensinar vocês a fazer uma curva de fã, na qual aqui é o limite energético, tá? Que aparece aqui também no MSI Afterburner, que tá bem aqui do lado, ó, Power Limits. É isso aqui, ó, limite energético, né, de energia. Então, antes de fazer essa configuração, eu vou abrir o jogo aqui, o Euro Truck Simulator 2, tá? É o jogo que eu costumo jogar aqui, tá? Eu vou abrir o Euro Truck Simulator 2. Tá demorando um pouquinho aqui para abrir, mas pronto, tá aí o Euro Truck Simulator 2. Ó, tá aí o jogo. Agora eu vou tá aí o jogo para vocês, certo? Vou mostrar as configurações do jogo que eu uso, ó, está em 4K, tá? Atualização padrão, que é o do meu monitor, tá? Ativado. Quem joga Euro Truck conhece essa configuração, sabe que o 400%, por exemplo, da renderização é o máximo. TAA com SMA ou TAA puro, eu uso só o TAA porque eu não vi nenhuma necessidade de colocar com SMA. Claridade adaptativa eu vou colocar definida.
só vou aplicar aqui porque não sei porque que saiu, eu só uso definido. E vocês podem ver que o gráfico está todo no alto e ultra. A única coisa que ninguém que joga Euro Truck e tem consciência é de não usar essa parte aqui, oclusão de ambiente, que força demais a placa e acaba esquentando além do limite que ela suporta, e ela acaba até desligando, tá? Então eu mantenho desativado porque força muito realmente a placa. Mas os outros, a placa, né? Mas os outros aqui vocês podem ver, tá tudo no alto, e o meu preset também tá no ultra. Tá legal? Eu quero forçar bastante para mostrar para vocês o que acontece, né? Eu vou colocar aqui o MSI Afterburner na tela para vocês verem as medições aqui da temperatura, tá? Nós temos aqui a temperatura da placa, vocês podem ver que é RX 5700 XT, mas eu vou mostrar para vocês aqui também. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Importante, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui o GPU-Z, que é para vocês verem que realmente eu estou usando a RX 5700 XT. Olha aqui, a AMD Radeon RX 5700 XT, tá? Todas as configurações delas estão aqui, tá? Podem ver aqui, ó, tá aqui o nome, tá bom? Para vocês verem que realmente eu estou usando a RX 5700 XT e os testes serão feitos nela mesmo. Então vamos lá, vou botar aqui para iniciar o jogo, tá? Vai demorar um pouquinho para carregar porque eu tenho alguns mods ali, então demora um pouco para carregar, e eu estou gravando também, né, usando o OBS, então pesa um pouquinho, aí demora um pouco no carregamento. Enquanto isso, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo também para as outras pessoas terem acesso a essas configurações que eu vou fazer aqui para vocês, tá? E conhecer um pouquinho dessa placa 5700 XT em 2025, tá? Eu recomendo sim a placa, eu vou deixar o link aí para vocês comprarem. Eu comprei na AliExpress, comprei num preço muito bom até, foi numa promoção que teve, não alterou muita coisa o valor, tá? A gente está bem acessível e essa placa é muito boa mesmo, tá? Eu vou deixar dois links aí para vocês dessa placa, já com estoque aqui no Brasil, vocês não vão precisar pagar impostos, tá? Com frete grátis, podendo parcelar também, tá legal? O cartão de crédito aí vocês podem parcelar até 12 vezes, se eu não me engano, sem juros. Eu vou até, na hora que eu vou deixar o link, eu vou verificar para vocês. Então é isso, ó, já está carregando, tá? E se vocês quiserem ajudar um pouquinho mais aí o canal, como eu falei no início do vídeo, né, tem esse QR Code aí no canto superior esquerdo, tá? Só apontar a câmera aí do seu celular e dar uma forcinha pra gente aqui, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então vocês já viram a configuração do jogo, eu vou aqui iniciar. Eu estou numa entrega aqui, né? Então o jogo já está em andamento. Vou ligar aqui, vou baixar o volume aqui de retorno, que eu não estou usando fone. Entendeu? Vamos lá. Vou andar aqui, eu vou andar um pouco com o caminhão e vocês vão prestando atenção ali no cantinho da tela na temperatura da placa. Vocês viram que, né, anteriormente a placa estava em 50 e poucos graus, né? Se eu puxar aqui, se eu dar uma paradinha aqui, ó, rapidinho, fizer isso aqui, vocês vão ver que já vai reduzir ali a temperatura. Não totalmente, mas já vai reduzir a temperatura. Pode ver ali, ó, já está baixando bastante a temperatura lá. Viu? Agora eu vou pro jogo. Então, olha como vai subir a temperatura do hotspot, que é a temperatura na qual você deve se preocupar, tá? Não só com a temperatura da GPU, mas também vocês devem se preocupar com a temperatura do hotspot, tá? Ele é o mais perigoso aí na situação. E também tem a temperatura da VRAM, tá? Eu estava tendo problema com a temperatura da VRAM porque o thermal pad que eu comprei, eu acabei
me confundindo, comprei errado. O que acabou acontecendo? Ele é de 1,5 mm, eu comprei de 1 mm. Então o que acontece? Não deu para baixar a temperatura, né? Ele não estava num contato legal com o VRM. Então o que aconteceu? Prestem atenção nisso também. Se vocês forem trocar o termopad da placa de vocês, na hora que vocês forem fazer a manutenção da placa, né? Trocar a pasta térmica, usem pasta térmica de qualidade, tá? Que tem uma boa condutividade térmica. Existem várias aí no mercado, inclusive tem a Snowdog, que é bem conhecida, né? Eu não sou patrocinado por ninguém, não estou sendo pago para fazer propaganda para ninguém. Eita, é que eu fui mexer aqui no tempo para ficar bem clarinho. Tá, olha ali a temperatura como já está alta. Eu não estou usando o ar-condicionado, tá? Apenas o meu ventilador aqui de mesa que eu estou ligado aqui. Senão eu vou morrer de calor aqui dentro, né? Apesar do tempo estar nublado aqui no Rio de Janeiro, mas tá quente, o dia tá quente. Olha ali, ó, o hotspot a quanto já tá chegando. A GPU também, olha lá, ó, 75 graus, 74, 76, tá oscilando. E o hotspot já tá em 86, ó, 90, já foi para 91 graus, ó. Olha lá. A VRAM também, olha lá, 74 graus de VRAM bateu agora ali. Então, é uma temperatura que a placa até suporta, mas não é aconselhável que vocês usem nessa temperatura, porque pode danificar, tá? E acontece da placa desligar, tá? A placa desliga, tá? É perigoso usar uma temperatura tão alta assim. Então, isso aí é como ela veio. Tá? A placa ela veio assim, com essa configuração ali que eu mostrei para vocês, tá? E eu vou fazer o undervolt para que vocês vejam, vocês vão notar como vai baixar essa temperatura, e muito, tá? Não vai baixar pouco não, vai baixar muito. Eu vou parar o caminhão em algum lugar aqui, qualquer lugarzinho, né? Vocês estão vendo aí que já subiu bastante a temperatura. Eu vou estacionar aqui, vou parar aqui. Ó, quando a gente fica parado, a temperatura sobe mais ainda, tá? A temperatura sobe mais ainda. Vou desligar o caminhão. O celular tá aqui tocando, mas eu não posso atender agora, né? Então, quem estiver mandando mensagem vai ter que esperar um pouquinho. Então vamos lá, fazer uma foto aqui assim, só para uma coisa bonita, né? O gráfico tá muito bonito, 4K, né? Então vamos lá, eu vou salvar aqui o jogo, salvar aqui onde eu parei. Esse aqui é o meu perfil, né? Eu tenho ali, eu boto sempre a 24H2. Quando eu vir aqui, que o meu perfil aqui é 24H2. Vou sair aqui do jogo, vou mostrar para vocês a temperatura como já até caiu, né? Por eu ter saído do jogo, olha lá, já está caindo um pouco a temperatura, mas ela fica melhor ainda depois do undervolt. Vou sair do jogo e vamos para agora para a tela do Adrenaline. Mas antes do Adrenaline, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mudar aqui para o MSI Afterburn. Vou mostrar aqui para vocês o MSI Afterburn. Vou baixar aqui, vou deixar o MSI Afterburn só aqui na tela, tá? Fazer ele aqui pro meio. Vejam bem, ainda tá alta aqui um pouquinho a temperatura, porque eu acabei de jogar, né? Até ela baixar, né? Vai demorar um pouquinho, tá? Vocês podem ver, eu vou deixar assim, vai ficar bem grande aqui a tela, né? Então, né? Eu esperei baixar aqui um pouquinho mais a temperatura. Eu dei uma pausazinha no vídeo. Quis dar uma pausa no vídeo aqui para poder mostrar para vocês aqui, né, com a temperatura um pouco mais baixa. Ainda está um pouquinho, né, elevado, mas essa temperatura de 50 graus aqui é
para essa placa de vídeo, ou qualquer uma placa de vídeo, uma temperatura, né, onde a placa está praticamente dormindo, né? E ela ainda está sem o undervolt. Então agora vamos começar a fazer o undervolt da placa. Tá legal? Eu já tenho o perfil salvo aqui, tá? Eu já tenho esse perfil salvo aqui, mas eu vou fazer manualmente com vocês aqui. Como eu mostrei para vocês, a minha veio como 2090. Eu já vi placas, né, do mesmo modelo, né, a RX 5700 XT, mas que, por exemplo, o clock dela veio diferente do meu, veio 2009, por exemplo. E eu fiz alguns testes, né, nela, eu vi que estava com 2090, 1750 de frequência da VRAM, tal, e ali a voltagem, a hora de voltagem, a placa a energia, né, a energia da placa. Ela é 1195, como eu mostrei também para vocês no Adrenaline, tá? Vocês vão ver isso também no Adrenaline. Aqui, ó, posso mostrar para vocês aqui no Adrenaline, como eu mostrei anteriormente, tá? Ela veio do mesmo jeito aqui, ó, 2090, 1195. Tá legal? Então eu vou botar aqui deixa os dois aqui na tela, que vocês vão ver que eu vou fazer a mudança aqui, ó. Primeiramente, eu vou fazer a configuração que eu fiz. Eu aconselho vocês a fazerem, se vocês usam os dois, tá? Então vocês peguem aqui, ó, e altera manualmente, escreve ali. Eu usei 1860, do Enter, tá? 1860 aqui, ó. E aqui eu fiz um overclock para 1830, tá? E aqui na voltagem, né, da placa, na energia, essa parte aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui também. Aqui, ó, voltagem energética da placa, né? Parte energética da placa. Eu coloquei 983. Mas não significa que vocês precisem fazer exatamente igual o meu aqui, tá? Como eu reduzi, né, essa voltagem, tá aqui, e depois eu vou mostrar aqui. Essa voltagem aqui, ó, reduzir aqui, eu posso compensar aqui, eu vou botar só apenas 20, tá? Mais 20. Não existe necessidade de colocar além disso, entendeu? Não existe necessidade de fazer mais do que isso, tá legal? Basta apenas 20, mais 20, pronto. De 10, se vocês quiserem colocar menos, pode colocar de 10, 15, 20. Além disso, não tem necessidade. Então, beleza, vocês vão aqui, ó, zera tudo, tá vendo? Mas eu vou botar, como eu já tenho salvo esse preset, eu vou colocar ele aqui e pronto, ele tá aqui, tá, beleza? Então, show de bola, já fiz aqui. Agora eu vou minimizar aqui para fazer a mesma coisa aqui no Adrenaline. Eu também tenho já esse perfil salvo aqui no Adrenaline, mas eu vou fazer aqui para vocês do mesmo jeito. O que vocês fizerem lá, é só fazer aqui a mesma coisa. 1860, ele já vai reduzir aqui para, por exemplo, está reduzindo aqui já para 1194, tá vendo? Se vocês quiserem menos que isso, eu aconselho até baixar um pouco mais aqui a voltagem. Eu vou colocar a mesma que eu coloquei lá, 983, vou apertar o Enter, pronto. Confirmando aqui com o mouse, apertando, né? Clicando com o mouse, 1860, olha lá, já fez a diferença aqui. A temperatura fica aqui, tá? Curvas de fã, eu faço isso aqui, ó. 50, 50, 50, e aqui no último eu boto 90. Mas agora eu vou explicar para vocês o que eu faço aqui. Eu geralmente boto aqui 35,
Aqui eu boto 40. Aqui eu boto 50. Aqui eu boto 60, tá? E aqui eu coloco 80 graus. Mas eu posso até garantir para vocês que dificilmente a placa vai chegar a 80 graus com esse undervolt. E como nós podemos ver aqui, vamos aqui agora para a parte do overclock. Eu vou subir aqui para 1830. Vocês podem escrever também, tá? Não precisa fazer por aqui, vocês podem escrever. Aqui tá vendo 1830. Vocês podem também fazer isso aqui, ó. 1830, digitar e pronto. Aqui, como eu expliquei para vocês, é o limite, né? É o limite de energia, como eu fiz lá no MSI Afterburner. Eu vou colocar aqui mais 20, né? Aqui é na base da seta da barra mesmo. 20, não precisa mais que isso, tá? Então aqui, para mim, essa configuração funcionou perfeitamente bem, tá legal? Mas vocês podem, por exemplo, como aqui estava 2090, vocês podem reduzir para 2000. Vocês podem ir testando aí, né? Conforme a placa funcionar. O máximo que pode acontecer é desligar, tá? A placa vai desligar, você vai perder o vídeo, não tem problema, é só reiniciar o computador que ela volta ao normal, tá? Não queima. Agora, isso aqui é importante que vocês memorizem isso aqui, ó. Não façam aquelas curvas, né? Que geralmente a galera tem mania de fazer aquelas curvas. Eu até esqueci de fazer aqui no MSI Afterburner, mas eu vou vir aqui, como eu já tenho já pronta, eu vou botar aqui personalizado. Eu vou tirar aqui, ó. Vou subir aqui para 50 e para poder ficar igual o MSI Afterburner, tá? Tá aqui, ó, 35 e 50 de temperatura. Esse pontinho aqui é molinho vocês removerem isso. Vocês clicam em cima do ponto e apertam o delete. Clique em cima do ponto, né? Aperto o delete. Aqui vocês arrastem para 80 graus, que embaixo é a temperatura, tá? E o que eu fiz lá? Botei 90 a velocidade, né? 90% a velocidade. E a temperatura aqui vai ficar em 80, ali 90. Pronto. Opa, ficou 79 ali. Opa, subiu. Isso aqui é chatinho de fazer. Mas pronto, tá aí. Aí vocês aplicam, tem o OK. Então os dois vão trabalhar iguaizinhos, não vai causar nenhum conflito. Fazendo essa configuração aqui, tá? Fazendo essa configuração aqui, vocês vêm aqui nesse botãozinho aqui em cima, aplicar, certo? Aí ele vai, vocês vão vir aqui e salvar, vem na pasta onde vocês salvam, se vocês quiserem, download na sua área de trabalho. Eu gosto de salvar aqui em documentos. Por exemplo, eu já tenho aqui os meus perfis salvos, tá? Inclusive tem esse aqui que é o mesmo perfil. Esse aqui é o mesmo perfil desse, tá? É o mesmo perfil desse aqui. Então eu vou colocar aqui, vou salvar como novo perfil. Vou botar aqui novo, né? Novo perfil. Pronto. Tá aqui. Vou salvar agora. Pronto. Já está salvo o meu perfil, tá? Então toda vez que eu entrar no jogo, que eu entrar aqui no aplicativo, vão estar aqui esse perfil. Eu vou agora entrar no jogo e vocês vão ver a diferença de temperatura que anteriormente vocês viram no início do vídeo, né? A diferença que vai fazer durante o jogo, tá? Só aguardar aí um pouquinho. Daqui a pouco vai entrar o jogo. Eu vou colocar aqui onde ele está.
Eu não lembro se é aqui no 2. Acho que é no 2. Tá aqui, Euro Truck Simulator 2. Tá aí pra vocês na tela. Então vamos lá. Não mudei as configurações, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Ultra, tudo no Ultra. As configurações, ó, tá tudo do mesmo jeito, não mexi em nada. Não fiz nenhuma alteração, até porque eu só dei um pause para poder esfriar a placa, só isso, mais nada. Eu não alterei nada. Vamos iniciar o jogo aqui, vai demorar um pouquinho, como vocês já viram, né, inicialmente. Ele demora um pouquinho. Eu não gosto de fazer vídeos com corte, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente vai alterar alguma coisa, vai mudar. Então, não, eu vou deixar rolando aqui direto, tá bom? Eu sei que é chatinho ficar aguardando, mas enquanto vocês aguardem, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas, né, que estão passando por esse problema de aquecimento aí das placas, que às vezes já até tem conhecimento assim um pouquinho de só trocar a pasta térmica ou os thermalpads e tal. Se atentem ao thermalpad, tá? Procurem saber qual o thermalpad correto para se usar, né? Porque eu até com a experiência que tenho, acabei me distraindo na hora de comprar, eu comprei errado, tá? Em vez de comprar o de 1,5, eu acabei comprando de 1, mas já resolvi, tá bom? Já tá o thermalpad do jeitinho que eu gosto. Então vocês vão ver agora a diferença dela no jogo, rodando no na mesma configuração em 4K. Tá legal? Vamos lá, gente. Senta o dedo aí no like, tá bom? Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas aí, tá bom? E comentem, né? Se vocês quiserem que eu traga outros jogos, né? Eu tenho alguns outros jogos aqui, eu posso fazer um mesmo vídeo com outros jogos para mostrar para vocês como a temperatura se mantém assim, bem nivelada com esse Undervolt. Tá legal? Se inscreva aí no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Se quiser ajudar um pouquinho mais ainda o canal, apontem a câmera aí pro QR Code que está no seu canto superior esquerdo para dar uma forcinha aí pro canal. Tá legal? Vamos lá. Já tô esticando demais esse vídeo. Então vocês viram que eu estacionei aqui, né? Eu vou dar uma clareada aqui no céu. Vou botar aqui mais claro, tá bom? Vou botar aqui na tela. Vou ligar da partida aqui. Vocês lembram que quando eu liguei o computador, o jogo, quer dizer, quando eu liguei o jogo antes do Undervolt, dá uma freada aí, caminhão, deixa eu passar. Valeu, obrigado. Vocês podem ver agora ali, ó. Olha que diferença a temperatura. GPU, né? Tá ali, ó, RX 5700, tá 62 graus. Um hotspot 67 e a temperatura da VRAM em 62 graus. Olha aí que diferença pro que estava antes, né? É o mesmo jogo. Estamos aí em 4K, né? Jogando em 4K. Eu gosto de forçar mesmo para poder mostrar para vocês que funciona realmente, para vocês não ficarem preocupados em comprar a placa. Ah, mas a AMD são quentes. Não, só vocês fazerem isso aí, ó, o Undervolt, tá legal. Troquem a pasta térmica da placa. Troquem também, né, o thermalpad. Se vocês verem que a VRAM também tá com a temperatura alta, se a GPU tá com a temperatura alta, que geralmente o que vocês devem se preocupar mais é com o hotspot, tá? É o hotspot. Ele é o que vocês devem se preocupar mais. No MSI Afterburner, quando vocês fazem aquela configuração de monitoramento, eu vou fazer depois um vídeo com relação a isso, configurando ali o MSI Afterburner. Mas tem outros vídeos aí na internet que falam como configurar. Lá eles mostram, né, no monitoramento como vocês colocam esses nomes aí, né, para identificar, né? O hotspot, por exemplo, ele vem escrito lá como GPU 2, temperatura da GPU 2, temperatura 2 da GPU, uma coisa assim, tá?
ver se ainda mostra aqui pra vocês. Olha, tô andando praticamente o mesmo tempo que eu andei aquela hora. São 14 horas ali, 18 minutos. Né? Eu já tô andando, já tem um minutinho, né? Vocês podem ver que a temperatura tá bem tranquila para o que estava antes. Vejam bem aí, ó. Olha lá. Eu mal entrei no jogo anteriormente, né? Antes do Undervolt. E ela subiu para 80. O hotspot para 80. E a GPU estava em 70 e poucos graus, 74. A VRAM também acompanhando ali a GPU praticamente na mesma temperatura. Aí vocês podem ver que, olha que diferença, né? A placa está praticamente dormindo. A minha CPU, eu uso um Xeon, vocês podem ver ali, ó. Xeon. É o E5-2667V4. É o melhor Xeon que existe para jogos, para multitarefas aí. Podem fazer à vontade. Tanto que vocês estão vendo, eu estou fazendo essa gravação pelo OBS, que é um programa pesado de gravação. Tá? Eu faço renderização de vídeo aqui, eu trabalho com o meu computador aqui tranquilamente, eu não tenho problema, eu trabalho com muitos vídeos, eu faço muitos vídeos com inteligência artificial e o computador roda perfeitamente com essa minha configuração aí. Eu tenho 32 GB de memória RAM, tá? E aí vocês podem ver, ó, tranquilamente aí, ó, geralmente aqui quando a gente para num sinal, a temperatura tende a subir um pouco, tá? Ó, vou parar aqui, vocês vão ver que vai subir um pouquinho ali, mas não vai chegar ao que estava antes, olha lá. O máximo que ela pode chegar aí é 80 graus, que ainda está confortável, mas isso é porque eu estou parado aqui, ó. Mas eu vou andar agora, ela já vai começar a cair a temperatura novamente. Tem como eu vou entrar aqui. Tem uma quedinha ali no FPS. Para quem joga Euro Truck, gente, se vocês mudarem a câmera, tá tendo uma quedinha de FPS, muda a câmera aqui, ó, por exemplo, olha lá, ele volta normal, ó, vai até mais, ó, vai para 61 graus, vai para 61, olha lá, aumenta o FPS. Eu gosto dessa câmera aqui, ó, me amarro nessa câmera aqui, ó. Gosto aberto dessa câmera, mas não é para esse vídeo agora, né? Aqui eu boto os espelhos se eu quiser acompanhar, tal, mas não é esse intuito do vídeo. O vídeo é para mostrar para vocês apenas sobre a temperatura da placa depois de fazer o Undervolt, certo? Então vocês podem ver, olha lá, que maravilha, né? Terminamos aí. Baixamos bastante a temperatura da placa de 99 graus, 100 graus. Ela já chegou a 100 graus aqui. Esse Undervolt, ela chegou a 100 graus. Eu não vou entrar aqui agora porque eu vou encerrar o vídeo, senão ele vai ficar muito, mas muito longo mesmo. E não é esse o intuito de ficar fazendo gameplay, apenas para mostrar ali a temperatura para vocês do jogo, tá? Então é isso, galera. Eu vou fechar aqui. Eu gosto de sempre fazer uma fotozinha aqui do local antes de salvar. Eu posso ficar parado aqui que não vai alterar nada aqui na temperatura. Vocês viram que eu parei lá no sinal? A temperatura alterou, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô parado, vê se alterou alguma coisa. Nada. Não altera nada. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Voltem aí o vídeo para vocês aprenderem a configurar, tá legal? Vocês aprenderem a configurar aí a sua placa de vídeo RX 5700 XT, né? Tá aí o Adrenaline. Não se esqueçam de salvar, tá? Não esqueçam de salvar o preset que vocês fizeram, tá? Não esqueça aí de salvar, tá bom? Salva aqui, você salva, tá legal? E ele fica aqui, nessa região aqui. Tá, que o Adrenaline dá de vez em quando uns paus aqui, a gente tem que reiniciar ele, ó. Eu vou ter que fechar o Adrenaline aqui, ó. De vez em quando acontece isso.
Eu tenho que encerrar o processo dele. Às vezes ele não encerra aqui fechando, eu tenho que abrir o gerenciador de tarefa. Muitas das vezes eu tenho que fazer isso. Vem aqui em desempenho e encerra aqui a tarefa dele aqui, ó. Finaliza a tarefa. Pronto, ele fecha. Eu vou abrir aqui novamente. Vocês vão ver aí na tela aí de vocês. Vocês estão vendo minha tela aqui do computador, mas vocês vão ver. Vou sair aqui do OBS. Às vezes ele não abre não, tá vendo? Tentei abrir aqui e não abriu não. Abriu agora, tá vendo? Aí, ó, salvou o perfil, tá legal? O perfil fica aqui, ó. Se caso vocês desliguem o aplicativo, sai no aplicativo, aí de repente desconfigurou, vocês vêm aqui onde vocês salvaram o perfil. Eu salvei em documentos, o perfil está aqui, ó, perfil do vídeo, novo perfil. Vou botar um novo perfil, porque foi o que eu fiz com vocês aqui, junto com vocês. Tá aí, o perfil está aí, salvo. Tá legal? Vou minimizar aqui, vou para minha área de trabalho e vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu sei que o vídeo já está bem longo, mas eu vou mostrar aqui para vocês a área de monitoramento. Tá vendo aqui? Aqui tá temperatura da GPU, que é onde eu coloquei o nome aqui. E aqui a temperatura 2 da GPU. A 2 da GPU é o hotspot, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Eu fiz a nomenclatura aqui de hotspot, para que eu soubesse que era o hotspot. Tá legal? Então depois eu vou criar um vídeo aí. Existem vídeos aí na internet que fala como configurar o MSI Afterburner. Tá legal? Então vou ficando por aqui. Agradeço a todos de coração, tá? Fiquem todos com Deus. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo, comentem, tá? E se quiser dar uma forcinha mais aí pro canal, é só apontar a sua câmera do seu smartphone aí pro QR Code aí no canto superior esquerdo da sua tela. Vocês podem ajudar aqui o canal a continuar produzindo conteúdos para vocês. Tá legal? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.